O poder judiciário é composto por diferentes tipos de justiça e cada justiça possui as suas próprias atribuições. Temos a justiça estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar. Existem certas matérias, certos assuntos que são próprios de cada justiça. Essas divisões existem para garantir que todos os aspectos legais sejam tratados de maneira adequada. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vamos entender as diferenças entre a justiça estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar, entendendo as suas funções e áreas de atuação. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para entender as diferenças entre as justiças, a primeira coisa que você precisa saber é que existe a Justiça da União e a Justiça dos Estados. Dentro da Justiça da União, nós temos a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar. Essas 4 justiças fazem parte do Poder Judiciário da União. E nós temos também a Justiça do Estado, o Poder Judiciário Estadual. Cada estado possui uma justiça estadual. Vou começar falando mais sobre a Justiça da União. Dentro das 4 justiças que compõem o Poder Judiciário da União, 3 delas são consideradas justiças especializadas. São a Justiça Eleitoral, Trabalhista e Militar. Elas são especializadas, ou seja, elas cuidam de matérias especiais. Enquanto isso, dentro da chamada Justiça Comum, nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Ou seja, a Justiça Federal faz parte do Poder Judiciário da União, mas ela é considerada Justiça Comum. Ela não é especializada. Se, por um acaso, você for estudante de direito ou se você é concurseiro, eu recomendo fortemente que você memorize, que você decore quem faz parte da Justiça Comum e da Justiça Especializada, porque isso pode aparecer na sua prova. A Justiça Especializada é composta pela Justiça Eleitoral, Trabalhista e Militar, enquanto a Justiça Comum é formada pela Justiça Federal e Estadual. Ok, agora vamos falar um pouco sobre cada uma dessas justiças. Vamos começar pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, como o próprio nome diz, é responsável por garantir as eleições no Brasil. Ela organiza, fiscaliza e julga questões relacionadas às eleições, desde a inscrição de eleitores e partidos até a apuração de votos e diplomação dos eleitos. A Justiça Eleitoral também julga crimes eleitorais e impugnações de candidaturas. Sempre que falamos em eleições, nós falamos em Justiça Eleitoral. Seja para fazer o título de eleitor, ou transferir o local de votação, ou para organizar as eleições, ou mesmo julgar os processos eleitorais, tudo isso é com a Justiça Eleitoral. Ok, agora vamos para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é especializada em resolver conflitos entre trabalhadores e empregadores. Ela julga processos que envolvem relações de trabalho, mesmo que a pessoa não tenha a carteira assinada. Ela lida com questões como salário, hora extra, férias, greve, reconhecimento de direitos trabalhistas, pagamento de valores que a empresa não quer pagar e por aí vai. Quando um trabalhador quer processar a empresa onde trabalhou, esse processo tramita na Justiça do Trabalho. Hora de ir para a Justiça Militar. A Justiça Militar julga crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e, em alguns casos, por policiais militares e bombeiros. Ela trata de infrações contra a disciplina e a hierarquia militar, como deserção, insubordinação e crimes de guerra. A Justiça Militar é dividida entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar da União trata de crimes cometidos por membros das Forças Armadas, enquanto a Justiça Militar dos Estados
Lida com crimes cometidos por policiais e bombeiros militares estaduais. Perfeito! Já falamos sobre as 3 justiças especializadas: eleitoral, trabalhista e militar. Caso você queira buscar a justiça e não seja matéria eleitoral, nem trabalhista e nem militar, isso significa que você não vai buscar a justiça especializada, e sim você vai buscar a justiça comum. Mas como saber se a matéria é da justiça federal ou estadual? Vou explicar o que é de competência de cada justiça e você vai entender. Vou falar sobre a Justiça Federal. A Justiça Federal trata de casos que envolvem interesses da União e de órgãos públicos federais, que seriam autarquias, fundações públicas e empresas públicas federais. Exemplos de órgãos públicos federais seriam o INSS, os Correios, a Caixa, a FUNAI, o IBAMA. Todos esses órgãos, quando processam ou quando são processados, precisam estar na Justiça Federal. Os crimes federais também devem ter os seus processos tramitando na Justiça Federal. Exemplos de crimes federais são contrabando, moeda falsa e casos de corrupção que prejudiquem a União ou órgãos públicos federais. Processos cobrando tributos federais, como o imposto de renda, que é um imposto federal, também tramitam na Justiça Federal. E as causas previdenciárias, como aposentadoria, auxílio-doença, também pertencem à Justiça Federal, porque são ações envolvendo o INSS, que é uma autarquia federal. Então você precisa se fazer essa pergunta: a ação que eu quero entrar na Justiça tem a ver com a União ou com algum órgão público federal, autarquia, fundação pública, empresa pública federal? Não? Então deve ser matéria da Justiça Estadual. A Justiça Estadual é uma justiça residual, ou seja, se você não encontrou o que você precisava nas outras justiças, é porque provavelmente a sua causa vai ser julgada na Justiça Estadual. E isso até pode parecer que é pouca coisa, mas não é não. A Justiça Estadual é a que julga a maior quantidade de processos. Ela é responsável pela maioria dos casos que vão parar na justiça, como as questões de família, vizinhança, contratos, consumidor, inventário, falência, crimes diversos, tirando os crimes federais, o resto é estadual e por aí vai. A Justiça Estadual é quem recebe todas as questões que não forem de competência das demais justiças. Cada estado possui o seu próprio Tribunal de Justiça. Recapitulando, dentro do Poder Judiciário da União, nós temos 4 justiças: eleitoral, trabalhista, militar e federal. Dentre essas 4, 3 são especializadas: eleitoral, trabalhista e militar. Se o assunto não for da justiça especializada, então ele pertence à justiça comum, que pode ser a justiça federal ou estadual. Aí você vai ter que ver se é matéria de interesse da União ou dos órgãos públicos federais, autarquias, fundações e empresas públicas federais. E se ele não for, e a maioria não é, isso quer dizer que a causa vai para a justiça estadual. Quem mais recebe ações é a Justiça Estadual. E todas as justiças possuem a sua importância. Cada ramo da justiça tem o seu papel no cumprimento das leis. Conhecer as diferenças entre esses tipos de justiça ajuda a compreender melhor o funcionamento do sistema judiciário. Eu sei que no começo, para muitas pessoas, aprender o direito é algo que gera muita insegurança e pode ser uma tarefa realmente desafiadora. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a vencer essas dificuldades. E eu te garanto que, se você foi capaz de assistir a esse vídeo aqui, se você consegue assistir aos meus vídeos, você é plenamente capaz de entender o direito. O mais importante para aprender o direito é ter força de vontade, e isso você tem. Prova disso é que você está aqui agora assistindo a essa explicação.
Então não pare, não desista. O segredo para facilitar o aprendizado é ter constância, é estudar um pouco por dia. Todos os dias volte aqui no canal e assista aos vídeos para assimilar o conteúdo. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Faça isso por você. Outra forma que eu encontrei para te ajudar foi através do curso Primeiros Passos no Direito, que é a opção para quem quer um passo a passo desde o início para aprender de forma clara, acessível e sem complicação. No direito, a base importa. E eu criei o curso Primeiros Passos no Direito justamente para te dar essa base. Muitos alunos cursam toda a faculdade sem terem aprendido corretamente a base, até que no final eles percebem que estão empurrando o curso com a barriga, aos trancos e barrancos, e o resultado disso é que a maioria não passa no exame da OAB e nem nos concursos públicos, e isso é muito preocupante. Considerando que a maioria estuda em faculdades privadas, faculdades particulares, basta fazer um simples cálculo para ver a quantidade de dinheiro gasta em mensalidades durante os 5 anos da graduação. O valor não é baixo e muitos alunos saem da faculdade sem terem aprendido nada ou aprendendo muito pouco. Quando um aluno estuda toda a graduação, mas no final ele não consegue passar na prova da OAB ou não consegue aprovação em concurso público, dependendo daquilo que ele quer, advocacia ou serviço público, isso indica que ficou faltando algo. O conhecimento não foi o suficiente. Isso é grave. Não permita que isso aconteça com você. Não empurre seus estudos com a barriga. Não espere chegar no final para descobrir que você não aprendeu o suficiente. Não adianta nada fazer uma faculdade só para ter um diploma para pendurar na parede. Se você sente que tudo que eu falei aqui está fazendo sentido, a minha melhor recomendação é começar hoje mesmo a assistir às aulas do curso Primeiros Passos no Direito. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. E como eu já disse, você também pode contar com o meu canal aqui do YouTube, que já tem centenas de vídeos gratuitos. O que você não pode fazer é ficar sem estudar. Os conteúdos que estão no curso e os conteúdos aqui do canal não são os mesmos. Aliás, eu recomendo que você faça ambos. Assista ao curso e também volte aqui no canal do YouTube, porque assim a sua preparação vai ser completa. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você aproveitar. Até!